Oi, Lígia, Olá, obrigada. tudo bem? Vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho? Super Oi, bem. gente. Bom dia, Zenha. Bom dia, Ana. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Só para a gente apresentar a Lígia para a nossa audiência, a Lígia, que comanda hoje o Cientista que Virou Mãe, é uma super cientista, tem 2 doutorados, é investigadora, pesquisadora. Hoje ela está no Conselho, né? Nacional de Desenvolvimento. Eu gosto que a Lígia sempre fala assim: sou conselheira do presidente Lula, estou lá no Conselho. Inclusive, a gente fala aqui daqui a pouco de uma atividade que vai ter do Conselho. E, Lígia, a gente te recebe hoje num dia muito forte, né, para as mulheres brasileiras, para as mulheres de todo mundo, que é um dia do aniversário da Marielle, essa mulher política, ativista, negra, LGBT, mãe, né? Por isso também é importante a sua presença aqui, e que foi brutalmente assassinada em 2018, 14 de março de 2018. E eu sei que parece que é o seu aniversário hoje também, né? Que coincidência você fazer aniversário, parabéns, no dia da Marielle. E obrigada pela honra de estar aqui, inclusive, com a gente. Queria que você nos contasse um pouco, a partir de toda a sua trajetória, qual o significado desse dia para você. Bom, primeiro que é uma honra imensa dividir o meu dia de nascimento, de aniversário com a Marielle, né? Marielle faria 44 anos hoje, eu faço 45, a gente é contemporânea, né? Eu também sou filiada ao PSOL, então a gente tem uma trajetória de luta. Não é similar, nunca seria, nunca vai ser, porque Marielle é um expoente, é um ícone, ela é um modelo, especialmente para nós mulheres que lutamos por políticas públicas, né? Inclusive, o assassinato da Marielle foi o que me mobilizou para essa luta pública abertamente declarada, né? Vocês viram eu mexendo aqui em alguma coisa ao lado agora, porque eu estava justamente pegando o livro da Marielle, que a comadre dela me presenteou faz cerca de 1 mês, 2 meses, mais ou menos. Então, foi a Marielle que não a Marielle, mas o assassinato da Marielle por motivos políticos foi o que me empurrou, me impulsionou, me fez até criar vergonha na cara para... Bom, se eu, né, uma mulher que é lida como branca, embora não seja branca, eu sou uma mulher de origem indígena, mas sou lida como branca e usufruo os privilégios dessa condição. Se eu, que sou uma mulher branca, com uma certa visibilidade, não me colocar à disposição de um processo político eleitoral, depois do assassinato da Marielle, talvez a gente dê para essas pessoas aquilo que eles buscavam, que era a ameaça, um Estado, né, antidemocrático, porque a gente já suspeitava, mas cada vez fica mais explícito isso, que o assassinato da Marielle foi por motivos de vingança, né? Mataram a Marielle para se vingar do Freixo. Então, veja, até nisso as mulheres são vitimadas. Um assassinato político para atingir um outro homem que tem uma visibilidade política da dimensão do Marcelo Freixo. Então, eu me lembro até hoje, né, do assassinato da Marielle, de onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu me lembro de sentar assim e falar: eles mataram a Marielle para a gente ter medo e para a gente não se colocar mais na linha de frente ali do processo político eleitoral, né? Porque processo político todos nós vivemos. Porque viver é um ato político, com os diferentes recortes se torna ainda mais num país como o nosso, nos últimos anos, inclusive, ainda mais. Então, eu me lembro que foi assim, o assassinato dela foi muito forte para todos e todas nós. Para mim, bateu muito forte, foi a partir de então que eu fui me organizar politicamente. No ano de 2018, inclusive, me coloquei à disposição como candidata a deputada estadual por um dos estados mais fascistas do Brasil, que é Santa Catarina, né? Eu sou paulista de nascimento, mas moro aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, há 18 anos. Então, o assassinato dela me mostrou que todas nós mulheres que temos algum tipo de condição emocional, política, de visibilidade, a gente tem que estar lá na frente, porque nós precisamos continuar um trabalho
que com muito custo e às custas de vidas de muitas mulheres foi iniciado. E eu não sou leviana a ponto de dizer que todas nós podemos, porque eu já estive nesse lugar e eu sei que não podemos, porque traz uma série de vulnerabilidades. Então eu, por exemplo, eu sou uma mulher autônoma, não sou funcionária pública que me garanta uma subsistência financeira enquanto eu estou num processo eleitoral, sou mãe solo, então todos esses recortes tornam a luta político-partidária mais delicada, né? Então eu digo para todas as mulheres que se veem em condições de se filiar ao partido político que represente a sua causa. Claro que a gente nunca vai achar um partido que é 100%, mas não existe 100%. Aquilo que a gente se vê representado já é uma grande porcentagem. Se coloquem à disposição, a gente precisa de mulheres lá, mas não de quaisquer mulheres, de mulheres que possam amplificar as vozes de outras mulheres, como a Marielle fez. Então, o dia de hoje, para mim, é simbólico, não apenas por ser o meu aniversário, mas porque eu divido essa data com essa mulher que nos foi arrancada de uma maneira muito vil, e eu não vejo a hora. Acho que a gente não via a hora de muitas coisas esse ano, né? Acho que uma parte já começou a acontecer, mas eu não vejo a hora que isso realmente seja tornado visível, público, amplificado. Se nós que somos, né, digo, pessoas físicas, queremos isso, eu fico pensando na Luiara, eu fico pensando na ministra Aniele, como é difícil um dia como hoje, né? Então, quero deixar aqui também o meu abraço à Aniele, um abraço à Luiara e a todas as pessoas, ao Freixo, e a todas as pessoas que amavam e amam a Marielle, e a minha gratidão por todas essas instâncias não deixarem essa morte do jeito que eles pretendiam que ficasse, né, na dimensão do insolúvel. Lígia, a Eliel dizendo aqui, o assassinato da Marielle foi claramente um recado às mulheres progressistas na política. A Lígia falou em vingança, né? O que? Sobe aí aquele print da CPI das milícias, porque, né, Lígia, o Freixo ele foi uma pessoa muito corajosa no Rio de Janeiro. Não esse, Gui, aquele do relatório final da CPI das milícias. Isso. Então, assim, gente, o Freixo ele teve muita coragem ao tocar a CPI das milícias, que teve resultado, sim. Né? Quando ela aconteceu, em 2008, foram 225 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis foram indiciados pela CPI. E olha um trechinho do relatório final. Primeiro que o relatório final menciona o Macalé, né? E agora, né, Ana, a gente sabe que o Macalé é o intermediário. O Macalé é aquele intermediário que foi morto, foi assassinado em 2021. Ontem, no programa, a Ana falou, gente, mas ele foi assassinado em 2021, ele poderia ter sido investigado. Ele passou esse tempo todo vivo até ser morto, pode ter sido uma queima de arquivo. E olha outro trecho aqui, do relatório final. Influência política nas milícias. Deputado Domingos Brazão e vereador Chiquinho Brazão. Aí ele tem uma série de informações. Veículos com adesivo do Aras Escafura, festas só podem ser realizadas nessa região que seria controlada pelo deputado Domingos Brazão e pelo Chiquinho Brazão, com autorização pagando R$200, caso ultrapasse o horário, e assim sucessivamente. Né? Essa é uma página do relatório final em que citam essa família, que é uma família muito influente, né, no Rio de Janeiro. Hoje, essa família, você tem o Domingos Brazão, que está no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, você tem o Pedro Brazão, que é deputado estadual, e você tem o Chiquinho Brazão, que é deputado federal do União Brasil. É uma família politicamente influente do PMDB, antigo MDB, ligado ao Temer na época. Então, assim, as coisas vão clareando, né, Lígia? O Temer era o presidente quando né?
E eles tinham uma grande influência, eles eram aliados. Quem indicou o Domingos Brazão para o Tribunal de Contas do Estado foi o Pisciani. Jorge Pisciani foi um capo da política fluminense, presidente muitos anos do Tribunal, da Assembleia Legislativa do Rio, e ele indicou o Domingos Brazão para o Tribunal de Contas. Quem votou contra? Foram 4 votos contra o Domingos Brazão. Adivinha, gente, quem votou contra? O Marcelo Freixo foi um dos que votaram contra a indicação. E depois, o que aconteceu, Ana e Lígia? Por isso que é muito importante essa fala da Lígia de uma vingança contra provável vingança contra o Freixo feita através de uma mulher, né? Isso é Marielle era assistente, né, do Freixo na época. O Freixo vetou, inclusive, se eu não me engano, né, a presença dele, a participação dele no Tribunal de Contas. E é bem isso que o Azenha falou. A gente vê um cenário sendo desenhado aí desde o assassinato, porque Temer na presidência naquela época, né, dando um respaldo político, uma proteção necessária para essas pessoas. Não existe crime perfeito. Foi muito evidente desde sempre. Lígia, o Braga Neto era interventor no Rio, né? Exatamente. Era todo um cenário muito favorável ao encobertamento, à perpetuação da impunidade. E com o agravante, gente, que isso a gente não pode deixar de falar, de ser uma mulher preta. Então, eu não sei que tipo de mente acreditava realmente que as pessoas ia passar batido isso. A gente leu até a matéria hoje, que hoje todos os canais de mídia estão veiculando, o descaso, o deboche com que é dito nas gravações que a Polícia Federal interceptou, né? Eles foram lá, bem tranquilo, papapá, pum, 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 fizeram ela. Como se ela não fosse ninguém, porque o objetivo era atingir o Freixo. Uma das maiores representantes políticas, feministas, mulher preta, né? A gente está aí finalizando o julho das pretas. Então, eu acompanho muito a Talíria, né? No trabalho que ela vem fazendo, porque Talíria vem pautando grande parte das lutas da Marielle, só que na dimensão federal, né? A questão da maternidade, da desinvisibilização do trabalho da mulher. Então, já era absurdo, indignante de todas as formas, né? Mas saber que foi para atingir o Freixo precisa nos colocar num estado de indignação. 5 anos para a gente divulgar, para ser divulgado quem foi o mandante. 5 anos. Quanta gente envolvida. E outra, assim, não vai aplacar a nossa sede por justiça, sabermos quem foi o mandante, porque a gente tem uma rede construída para cobertar inúmeras instâncias desse crime. Porque quem apertou o gatilho está na ponta, mas tem uma linha de continuidade aí. Então, acho que hoje é um dia importantíssimo. Todos os dias têm sido importantíssimos desde que ela foi assassinada, né? Mas eu acho que hoje é um dia importantíssimo para a gente também deixar posto que saber quem é o mandante não é suficiente para nós. A gente quer saber toda a linha envolvida nesse crime, que é um crime político, é uma violação explícita de direitos humanos. Nós somos signatários, enquanto país, de uma série de tratados internacionais que garantem proteção para as pessoas, especialmente as pessoas com luta política. Então, há uma série de violações. Isso tudo precisa ser apurado. Lígia, você fala dessa rede. Imagina, essa CPI que a Marielle era assistente, né, do Freixo, foi 2008, foi por volta de 2008, né? 10 anos do assassinato, antes do assassinato dela, né? A partir dessas investigações de agora, já se descobriu também que parece que já estava planejado para 2017, né, o assassinato dela. Nem seria 2018, seria 2017, o tal do Maxwell, que seria, né? E vocês lembram que apareceu alguma coisa, assim, na época, que eles haviam quando pegaram, né,
que eles haviam se organizado para uma situação em 2017, mas alguma coisa na estratégia furou e ela saiu do lugar. Né? Teve um negócio do carro, aí já estão falando que, na verdade, não foi ela o carro. saiu mais cedo do lugar, porque eles vinham acompanhando ela. Ela estava numa reunião de mulheres. Perdem, né? Ela, né? Eles perderam. Assim, perdemos a monitorada, uma coisa assim, exato, né? Perdemos a monitorada. Exato. Ou seja, tudo isso já estava sendo fabricado, né? Isso tudo faz parte. Agora, o que eu acho mais interessante que você traz é a dimensão do lugar da mulher nessa história toda, né? A mulher, ao mesmo tempo, como alvo escolhido, né? O alvo talvez mais fácil, e um alvo extremamente doloroso para quem você quer vingar também, contra quem você está se vingando, né? Digamos assim. O Freixo falou aqui no nosso programa, e falou em outros lugares também que tudo indica ser, né, um processo de vingança, mas também o lugar da mulher, até no momento de arrastando, né, essa investigação que se arrasta, ou seja, a mulher sempre sendo desqualificada, né? E como isso torna tão complexo esse grande debate que se faz com relação à violência contra as mulheres na política, né? A ponto de você ter... Ontem a gente conversava aqui com uma cientista, a Larissa Bombardi, e a gente começou a levantar Débora Diniz, Áurea Carolina, que não concorreu, Manuela Dávila, que também se afastou, Márcia Tiburi, que também teve que sair do país. Ou seja, eu posso fazer com uma lista enorme de mulheres que chegam nesse lugar da política. Você vê, Márcia Tiburi foi candidata a governadora, Áurea Carolina foi deputada federal mais votada, Manuela Dávila foi candidata a vice-presidente com Haddad, 47 milhões de votos, mas como é difícil permanecer como mulher, né, na política. Como é difícil chegar e como é difícil permanecer, né? E vamos juntar essas duas pontas, né? Essa fala aí, e talvez essa aceitação da possibilidade da vingança contra o Marcelo Freixo, com essa questão da violência política contra a mulher. Então, essa fala, essa conclusão, digamos assim, que foi um crime político para atingir Marcelo Freixo, ela vai ser a principal. Mas se a gente fala que tem uma rede muito complexa aí, a gente consegue facilmente entender que não foi só isso. Porque a dimensão da luta da Marielle era muito ampla, né? E a gente não pode restringir ou diminuir isso e associar isso à importância do Marcelo Freixo. Então, se existe uma rede muito ampla, outras pessoas que também se beneficiariam desse assassinato em função das pautas que ela abraçava, também estão envolvidas. Porque Marielle não era um fantoche, Marielle não era um boneco, estava muito longe de ser. Ela tinha pautas extremamente contundentes e importantes que iam contra os interesses dos milicianos. Então, existe... Essa rede é tão importante quanto o sim final, porque tem outros motivos envolvidos aí. Essa fala é a fala final, né? Vamos atingir Marcelo Freixo, mas não é isso apenas. Quais são os outros motivadores dos outros envolvidos? Porque, a meu ver, e ao ver de tantas pessoas que vêm estudando esse caso desde então, é óbvio que isso foi uma ação articulada, beneficiando diversas representatividades ali. A gente quer saber todo mundo, para saber o que ela... A gente, ao longo desses 5 anos, várias coisas foram levantadas, né? O envolvimento da família Bolsonaro, uma possibilidade de envolvimento, outras lideranças políticas, questões territoriais. Então, não é só atingir o Freixo, é também. Então, a gente quer saber... Então, quais são os outros motivadores? Todo mundo envolvido. Todo mundo. Ana, vamos trazer um Vale a Pena Ver de novo, rapidinho, do Freixo de ontem, para a Lígia poder comentar? Isso. A investigação é saber o seguinte: quem é o mandante? Ao saber quem é o mandante, a gente sabe a motivação. Mas essa não é nem a etapa final para mim. Porque a etapa final depois vai ser o seguinte: o que a gente faz com o Rio de Janeiro depois disso? Porque tem um debate que é sobre o Rio de Janeiro, que é capaz de matar a Marielle. Né? Por que isso não aconteceu em São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul? Tem um debate profundo sobre o Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 2000? Que é quando vem a milícia, que é quando vem essa relação de crime, polícia, política, território, ausência de democracia. Você tem mais de 60%
do território do Estado do Rio de Janeiro hoje, ou dominado por tráfico, ou dominado por milícia. Isso significa que a Constituição brasileira não vale para as pessoas que moram nesses lugares. A gente está falando de algo que é muito sério. Então, a investigação sobre o caso Marielle não termina no caso Marielle. Né? O que é extremamente importante é a gente saber quem é o mandante, qual é a motivação. Mas isso vai desdobrar. Eu conversei isso ontem com o Flávio Dino, ontem à noite. Isso vai desdobrar em algo que terá que ser muito profundo. Eu acho importante, viu, Ana e Lígia, falar que ele conversou com o Flávio Dino, porque o Rio de Janeiro é assim, o Rio de Janeiro, Belém do Pará, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Belém, houve um combate às milícias em Belém, mas são cidades que as milícias têm muita importância. E isso, né, Lígia? Essa ameaça às mulheres, essa presença das milícias, isso é um problema muito mais profundo, né? E você tem uma imbricação entre política e milicianos que está lá, né? Eu não tive a oportunidade ainda de ler as 283 páginas do relatório da CPI das milícias, li uma boa parte delas, mas você já vê candidatos a prefeito das milícias, a vereador, etc. e tal, que são aqueles que fazem a pistolagem para eliminar qualquer pessoa como a Marielle, que trazia essas pautas, né, Lígia, tão importantes, defesa da mulher, era uma mulher preta, defesa contra o racismo, enfim. O que te pareceu a fala do Freixo? Eu acho que cada um e cada uma de nós vai trazer uma necessidade, um aprendizado a partir dessa situação horrorosa, tá? Freixo traz esse recorte, ok, vamos chegar ao mandante e saber a motivação, e traz isso para o que nós vamos fazer com o Rio de Janeiro depois. Claro, porque esse é o maior envolvimento do Freixo em função de sua história política e tudo mais. Eu adicionaria algumas coisas. Eu adicionaria o plural de mandantes e motivações, e eu faria uma outra pergunta. Qual será o desdobramento para as mulheres na política? Não apenas para o Rio de Janeiro. Para as mulheres que estão fortes na política e as que estão chegando, para que isso não volte a acontecer. A gente sempre apela à manutenção da memória, né, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, isso não pode mais acontecer. Qual é o tipo de debate e de construção política que está sendo feito para garantir a essas representações femininas de luta uma proteção e que não seja reproduzido aquilo que aconteceu com a Marielle? Né? A Ana mencionou aí várias lideranças políticas, a Talíria, a Áurea, que não concorreu, que são mulheres que eu admiro muito, a Márcia Tiburi, a própria Erundina, que está aí há décadas. Quanto de ameaça já não teve que enfrentar? Então, se a gente precisa, e a gente precisa de mulheres cada vez mais em cargos políticos cada vez mais altos, e não quaisquer mulheres, porque mulher até a Damares é, e a gente sabe que ela defende, mas mulheres que estejam comprometidas com essa luta, a gente tem que garantir a vida dessas pessoas. Eu me sinto hoje, né, 2023, um pouco mais segura e tranquila por conta de Flávio Dino estar num lugar de poder e estar garantindo a investigação. Mas isso não basta, porque a gente já observou nos últimos 10 anos no Brasil que a situação política ela é absolutamente instável. Tanto que a gente corre para aprovar políticas públicas, veja nossa atuação no Conselhão, vamos correr, a gente tem que fazer o máximo possível no menor tempo, porque além de reconstruir, a gente tem que construir para tentar ficar ao final de 4 anos. Porque é uma situação tão instável que, ao final de um mandato de presidente, a gente não sabe o que vai acontecer de novo. E aí, nesse não sabe o que vai acontecer de novo, na ponta estão as lideranças feministas, as mulheres, que são as primeiras a assassinadas, a serem ameaçadas, e de fato serem. O Brazão, não é a primeira vez que ele mata alguém. A gente sabe disso. Exatamente. O Brazão matou 2 pessoas. Tem um antecedente de violência. Ele próprio matou. Matou com um tiro na nuca. Pelas costas. Não é mentira para ninguém.
E assim, legítima defesa, que tipo de conforto tem uma pessoa como essa a ponto da impunidade reforçar e talvez impulsionar o assassinato da Marielle? Até onde o Estado não é conivente com tudo isso, a partir do momento que um assassinato passa impune, já é o plantio do próximo. Então, a gente estava falando, né, em 2017, ela escapou do primeiro atentado sem nem saber, porque eles perderam ela na perseguição, né? Quem é que nos garante que, neste momento, uma liderança feminista, mulher, que está enfrentando milícias ou está enfrentando interesses corporativos, o que seja, também não está escapando por falha do nosso sistema de proteção às mulheres que são lideranças políticas? Então, a gente tem um livro que foi recentemente publicado, acho que 1 ano, 2 no máximo, sobre a violência política, né, contra as mulheres. Tem relatos de quantas lideranças da própria presidenta Dilma, né? Então, eu acho que não é só uma pergunta de o que vamos fazer com o Rio de Janeiro, é o que vamos fazer para garantir a todas as mulheres, em todas as dimensões políticas, que elas estejam seguras para exercer este papel que é constitucionalmente garantido a todas nós. Não sei se a Marielle está falando, Lígia está falando, Marielle está aqui com a gente. Não sei se Lígia está falando do livro Sempre Foi Sobre Nós, deixar essa dica. Foi sobre nós. Sempre Foi Sobre Nós, com prefácio da Marlise Matos, da UFMG, organizado pela Manuela Dávila, e pode ser encontrado com a editoria, acho que está com a edição do Instituto Se Fosse Você, depois a gente deixa... Tem vários relatos de várias mulheres nesse livro que precisam ser lidos, eu acho. Concordo contigo. É isso mesmo, é esse livro mesmo. Te cortei, Azenha. Não, eu estou olhando aqui, a Aniele, Sempre Foi Sobre Nós. Eu acho que eu vou passar o link para vocês verem, porque é tão importante. Eu vou passar o link aí para o Gui, tá? Para colocar no chat. Espera aí. O Gui pode colocar também a foto da Talíria com Marielle. Pode ser agora, né, Gui? Pode colocar, Gui? A foto da última vez que a Talíria e Marielle comemoraram o aniversário, né, da Marielle. Com certeza. A Talíria publicou hoje, inclusive, essa foto, falando do Júlio das Pretas, né? Com certeza, hoje seria dia de festa, como uma boa leonina. Seria mais um dia em que celebraríamos sua presença em nossas vidas e sua potência de uma mulher negra que queria melhorar a vida do nosso povo. Então, fica aqui essa... E agora tem um livro aí já, tá? Se ele quiser publicar, porque acho que é importante botar o livro, tem muitos depoimentos, tem muitos textos no livro, estava olhando, né? A Aniele escreve um capítulo, a Aniele, Aura Carolina, Benedita Silva, Dilma, Érica Hilton, Duda Salabera, e aí vai. Talíria Petroni, Guajajara, Sempre Foi Sobre Nós. É interessante, né? A organização Manuela Dávila. Deixa eu contar um bastidor desse livro. Esse livro, a Manuela Dávila, ela diz o seguinte: a candidatura dela para a Prefeitura de Porto Alegre foi muito dolorosa. Ela tem vários relatos. E ela diz que ela acordou na primeira manhã pós aquele segundo turno, né, com o Sebastião, lá, do PMDB, que acabou vencendo a eleição. E ela... Eu tenho que fazer um livro. E ali ela já, com aquela força que ela tem também, né, de arregimentar pessoas, organizou esse livro no calor de uma campanha eleitoral que foi duríssima e que ela, como mulher na política, foi muito atacada e ela, né, conseguiu organizar para fazer esse livro. Realmente um livro muito potente. E uma coisa importante... desculpa, Zenha. Não, vai lá. Uma coisa mais, assim, que ainda é um agravante para essa questão da violência política é que as mulheres na política, muitas vezes, são mães. Então, essa violência, ela ultrapassa a dimensão de uma violência dirigida a nós, representantes. Ela chega nos nossos filhos e nas nossas filhas. A Manuela fez inúmeros relatos de o quanto a Laura foi ameaçada. E quando a gente fala de atuação política de mulheres, a gente não precisa nem a gente não precisa nem falar apenas de mulheres que estão concorrendo a cargos políticos. Quantas mulheres estão fazendo luta política, defendendo os direitos de outras mulheres e sendo cotidianamente atacadas através dos seus filhos também? Então, eu trabalho com muitas mulheres que são advogadas, feministas, juristas e tudo mais, e
e já chegou foto de seus filhos entrando na escola, de um número de celular descartável, anônimo. Então, quando somos mulheres, a dimensão se agrava, porque nós mães, especialmente, temos os filhos por onde nos atacam. E nessa questão de filhos, né? Eu até mencionei esse livro aqui, que é um livro muito importante, chama Espaço Coruja pelo Direito das Crianças e das Mulheres, legisladora Marielle Franco. E atrás é a Luiara, filha dela, falando, né? Você sempre me ensinou que ser mãe na cidade do Rio de Janeiro é um caso à parte. Ser mãe favelada, mais ainda. É viver com medo de não ver seu filho chegar em casa, alvo de inúmeras violências. Foram diversas vezes que você se jogou em cima de mim em um ato quase instintivo de proteção. Inúmeros tiroteios, violência cotidiana, mas com muita resistência cotidiana. Ter o Espaço Coruja, que é uma luta política da Marielle, né, encabeçada por ela, representa especialmente para mulheres pobres e da favela um lugar para o cuidado das crianças e para a troca de afeto. E eu sigo aqui, resistindo por você, resistindo por todas as mães que são vítimas do Estado e principalmente por todos os filhos que são vítimas do Estado. Porque quando uma mulher, por sua atividade política, é ameaçada, os filhos também são. Num mundo patriarcal e machista, as crianças, em que as crianças, inclusive, não têm voz, as crianças são vistas apenas como uma extensão da mulher. Então, eu não acho que seria impossível, se eles não conseguissem pegar a Marielle, pegar a filha, pegar a companheira. Então, não é apenas a representação, é o que nós, mulheres, representamos na dimensão da luta política. Muito bom, Lígia. Por isso é tão importante seu trabalho no Cientista que Virou Mãe. Eu já recomendo para todo mundo que ainda não acompanha, que acompanhe. Ela está lá no Instagram. Eu queria fazer uma pergunta fora do coisa para a Lígia. Pode? Claro. Posso? Claro, vai lá. Lígia, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do parto no Brasil. Eu vi o seu perfil lá. Você pode falar um pouquinmo sobre Claro, com certeza. Trabalho? Eu não só posso como devo, porque a gente vem de uma paralisação da luta, né? A gente viveu 10 anos de retrocesso, a gente acelerou muito na década ali 2010, 2011, 12, 13, a gente acelerou muito essa luta, 2014, a gente teve inúmeras conquistas, até que toda a questão política virou esse caos que culminou na eleição do Bolsonaro, no governo Bolsonaro e tal. E tudo isso atrasou muito e paralisou muito a nossa luta, né? A gente vive no Brasil um cenário de assistência gestante, assistência ao parto, ao nascimento, brutal, brutal. Eu não estou falando porque eu acho que é assim. Eu estou falando porque eu sei que é assim, porque esse foi o tema do meu segundo doutorado na área de saúde pública e saúde coletiva. Tanto que o título da minha tese, que qualquer pessoa pode colocar no Google e acessar, tá? E é importante um cientista dizer isso, porque todo o trabalho que nós cientistas fazemos no Brasil é feito com dinheiro público, porque a ciência no Brasil é financiada com dinheiro público. Então, os resultados precisam chegar a quem financia, que é o povo. Então, eu estou falando da minha tese para que qualquer pessoa que tenha interesse entre no Google e digite lá o título. Ela se chama Ameaçada e Sem Voz como num Campo de Concentração. E por que eu escolhi essa frase para ser parte do título da minha tese? Porque eu entrevistei mais de 1.200 mulheres brasileiras que viveram partos no Brasil. E essa frase de parecia que eu estava num campo de concentração, eu ouvi de centenas dessas mulheres que não se conheciam, nos lugares mais diferentes, nas classes sociais mais diferentes do Brasil. Então, se pessoas diferentes, mulheres diferentes, se referem, né, à situação da assistência ao parto com uma frase tão forte quanto essa, alguma coisa muito errada está acontecendo. E, de fato, está. O parto no Brasil, ele é absolutamente medicalizado. Então, o que significa isso? Ele é visto como arriscado, como mais sinônimo de possibilidades de morte ou de comorbidades do que de vida, como não pertencente à mulher, e sim a uma equipe técnica que vai oferecer a essa mulher o melhor tratamento. Só que nisso existem muitas armadilhas.
Hoje, a gente tem um parto extremamente violento em todas as dimensões para vender cesariana. Porque a cesariana, ela é um produto que funciona em esteira de produção. A cada 40 minutos, você vai lá, abre a barriga de uma mulher, arranca um bebê, enfia caninho no nariz do bebê para desentupir, fecha a mulher, larga ela lá próxima. Quando um trabalho de parto natural pode demorar horas e ser absolutamente saudável. Então, quando a gente olha para a medicina de uma perspectiva capitalista, a gente vê as mulheres como meios para um fim, meio para um produto, que é um bebê saudável. Então, a gente começa a usar inúmeros recursos de linguagem para convencer essa mulher que, se ela não passar por aquela situação, ela está colocando o bebê dela em risco. Ela é a responsável por um suposto possível mau nascimento. E o que os médicos e médicas usam como argumento são coisas que nós, cientistas, sanitaristas, já desconstruímos há muito tempo. Então, quantas mulheres não foram induzidas a marcar uma cesariana antes de entrar em trabalho de parto, ou seja, antes que a gestação tivesse chegado ao seu fim, com o argumento de que havia um cordão enrolado no pescoço do bebê e que isso era muito perigoso. Me digam, gente, qual é o... Vamos trabalhar na dimensão do entendimento de todas as pessoas, que é um esforço que os cientistas precisam fazer. Sair desse lugar arrogante de sou doutor, de isso, daquilo, para dialogar com o povo. Qual é o perigo de um cordão enrolado no pescoço no olhar das pessoas? Ué, uma coisa que está enrolada no pescoço não vai permitir que o bebê respire. Mas o bebê não respira pelo nariz. Porque se ele estiver respirando pelo nariz, ele está aspirando o líquido que está dentro do útero, que está dentro da bolsa. Então, a troca gasosa, a oxigenação do bebê se dá pelo cordão umbilical. Então, não tem problema ele estar com um cordão envolto no pescoço. É impossível até a gente acreditar que em algum momento da gestação não esteve. Às vezes com várias voltas, porque é um cordão de alguns metros num espaço super diminuto com o bebê movimentando. E, no entanto, médicos dão essa justificativa com toques de ameaça. O seu bebê está com cordão enrolado no pescoço. Se a gente não fizer essa cesariana amanhã, eu não posso garantir a segurança. E a mulher já está numa situação de vulnerabilidade, fica ainda mais. Esse é só um dos exemplos. A gente tem inúmeros exemplos de situação que são violências contra a mulher e contra o bebê. E que, por serem naturalizadas, as mulheres não sabem que são violências. Elas não sabem que elas poderiam ter partos extremamente diferentes dos que elas tiveram. Cuidadas, respeitadas, de acordo com seus valores, com seus objetivos, com seus anseios. Então, eu, como mulher feminista, sanitarista, sempre falo, a escolha da mulher precisa ser respeitada, desde que informada. Porque como é que essa mulher vai dizer assim, não, mas eu escolhi passar por isso? Quando ela escolheu com base numa informação absolutamente errada, ameaçadora. Então, faço aqui, e agradeço ao Azenha por ter levantado esse tema, faço aqui o meu apelo para que as militantes, as ativistas, voltem a erguer bem alto essa bandeira, porque a gente teve que lutar por nossa vida aí nos últimos 3 anos, tanto pela ameaça que Bolsonaro representava, quanto pelo vírus causador da Covid-19, e muitas outras lutas ficaram pausadas ou desaceleraram. Vamos voltar com tudo, vamos voltar com tudo. A gente tem que aproveitar, inclusive, que tem uma de nós num espaço de decisão, aconselhando o presidente, falando sobre isso. Então, ontem, por exemplo, eu vi uma coisa que eu me emocionei, eu desliguei o computador e chorei. Porque dentro do Conselhão, do qual eu faço parte, né, que a Ana mencionou, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável. Eu já ia te fazer essa pergunta. Conta pra gente como é estar no Conselho e qual é a reunião que vai ter hoje. A gente, inclusive, está com aquele cardzinho para mostrar aqui. Gui, se você pudesse ver o card. O Conselhão, gente, a gente está aprendendo como trabalhar junto, porque nesse relançamento, nessa reconstituição do Conselhão, dobrou o número de membros. Eram 100 e pouco, agora nós somos quase 250.
E qual o objetivo do presidente Lula, do ministro Padilha e dos secretários executivos do Conselhão? É justamente termos múltiplas representatividades ali, né? Então, a gente está aprendendo como trabalhar. Mas, para que todo mundo saiba, funciona com mais ou menos 2 dimensões. A gente tem comissões temáticas, né, que são amplos temas que afetam a sociedade, e tem grupos de trabalho que são propostos pelos conselheiros. Dentro das comissões temáticas, eu tenho a honra de fazer parte da coordenação de que é a Comissão Temática de Combate às Desigualdades, que tem muita mulher maravilhosa como coordenadora também. Professora Rosângela Hilário, a Rosana Onoco Campos, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Mulheres muito bacanas estão lá para pautar aquilo que as mulheres precisam que sejam pautado. E nos grupos de trabalho são grupos menores, mais focados em temas específicos, que foram propostos por conselheiros e conselheiras. E nós, tanto eu quanto a Priscila Cruz, acho que é Priscila Cruz, nós propusemos com urgência que a gente precisava falar sobre infância. Primeira infância está muito abandonada, né, no Brasil, por conta dos últimos anos, da completa ausência e tudo mais. Então, ontem a gente teve a primeira reunião do GT, do Grupo de Trabalho de Primeira Infância. E eu olhei assim e vi aquelas pessoas tão envolvidas e, claro, né, vai falar de criança, o que vocês acham? Tem mais conselheiro homem, conselheira mulher. Tem conselheira mulher. Ainda a gente vê essa desigualdade de gênero quando fala de criança, né? Então, foi muito emocionante ver que primeira infância vai ser prioridade nesse governo, sabe? Então, faço disso uma ponte com a conversa que a gente estava tendo antes sobre Marielle, sobre o parto no Brasil. Então, criança e mulher sempre foi visto como, no fim, a gente vê o que dá. Está na hora da gente inverter essa ordem, porque nós estamos no topo no momento que as grandes crises acontecem. Quando entrou a pandemia de Covid-19, e por sobrevivência foi orientado que nós fizéssemos isolamento social para quem tinha o privilégio de fazer, porque a gente sabe que a morte foi diferencial, morreu mais gente pobre, morreu mais gente que não podia ficar isolada dentro de casa, não ia passar fome, mas em momentos de crise, como foi a pandemia, a gente vê que as mulheres e as crianças estão no topo do sofrimento. Quando todas as escolas fecharam e as milhões de crianças precisaram ficar dentro de casa, foram as mulheres que tiveram que ficar com elas. Então, a gente precisa olhar para mulheres e crianças na dimensão política para combater essa violência que culminou no assassinato da Marielle, porque ela foi morta por motivos políticos, não apenas para atingir o Freixo, mas porque ela é uma mulher preta num espaço de poder e isso, para muita gente, é inaceitável. Poderiam ter feito qualquer outra coisa para atingir o Freixo. Foram lá matar a Marielle. Então, não foi só sobre isso, né? Mas olhar para as crianças também, que são vítimas preferenciais, tá? E aí a Ana falou que evento que vai ter hoje. Hoje, às 14 horas, vai ter a instalação da Comissão Temática de Combate às Desigualdades. Então, todo mundo pode participar online, tá aí, mostrando para vocês, com a presença da ministra Cida, da ministra Aniele, do Padilha. Então, a nossa querida companheira, camarada e primeira-dama Janja estaria também, mas anteontem ela teve um problema de agenda, alguma coisa assim, e infelizmente ela não vai estar mais. E vai estar também a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Tá? Então, às 14 horas, se vocês procurarem aí, eu acho que a gente não tem o link, né, para assistir. Dá para ver pela EBC, vai transmitir ao vivo. Ótimo, então conectem na EBC 14 horas. E a TV Gov agora, né? A TV Gov BR transmite tudo. Ótimo, então vai ter a fala da professora Rosângela Hilário, as falas da Ana Fontes, falas de outros coordenadores desse comitê do qual eu faço parte. Eu não estarei, eu ia estar, tá? Mas não estarei. Por quê? Porque eu tinha combinado que eu ia almoçar com a minha filha por causa do meu aniversário, que é hoje também. Mas quando a Ana me convidou para falar sobre Marielle e os efeitos da violência política
contra a mulher, eu preferi vir conversar com vocês aqui, porque o Conselhão tem 250 membros. E a professora Rosângela Hilário e a Ana vão estar lá representando a gente maravilhosamente. Então, eu não estarei, mas eu quis ter esse momento de conversa aqui com vocês. Ai, obrigada, Lígia. Não sabia disso. Imagina, uma alegria. Espero que a gente não tenha se atrapalhado. Vamos colocar aqui a foto da tese, da capa da tese da Lígia, que ela citou, ameaçada e sem voz, como num campo de concentração. A medicalização do parto como porta e palco para a violência obstétrica, defendida em Florianópolis. O parto foi natural ou... Em 2016. Não entendi o que o Azenha me perguntou. Se o seu parto foi natural. Meu parto foi 30 horas de trabalho. Né, ó, do lado, eu estou vendo a foto, que eu acho que é do seu bebê, né? Que deve ser uma menina. Meu bebê de 13 anos, faz 13 anos agora. Não, meu parto não foi natural. Eu faço parte das estatísticas de 80 e poucos % de cesarianas no sistema de saúde suplementar e 52% de cesarianas no sistema de saúde público. E também por isso essa é a minha luta. Eu tive 30 horas de trabalho de parto, total condição de ter um bebê por parto normal, e no momento do nascimento dela, quando a gente tem 80% de nascimentos por cesariana, a gente tem que entender que os médicos e as médicas perdem a prática de fazer parto normal, né, de assistir ao parto normal. E foi o que aconteceu com a médica que me assistiu. Ela olhou e falou assim, os batimentos do bebê caíram, mas apenas porque ela mediu os batimentos comigo deitada e a pressão da minha barriga pressionou o cordão umbilical e foi uma queda momentânea, era só fazer uma medição novamente comigo em pé que a gente ia ver que meu bebê estava bem. Vamos fazer de emergência, fizemos. Uma mãe que ouve isso não toma outra atitude. Por isso que eu falei, assim, nós estamos numa situação de muita vulnerabilidade nesse momento. E na hora eu falei, pode me abrir? Vai me abrir em pé? Tá, eu tô ouvindo, o seu bebê está em risco, os batimentos caíram. Abre agora, vai sem anestesia, sabe? Mas, tô brincando, mas é mais ou menos isso. Só que um bebê que, nossa, tá com batimento cardíaco, tá em sofrimento, não nasce com as notas que se dá para o bebê quando ele nasce, que se chama Apgar, 10, que foi o caso da minha filha. Então, ela não estava em sofrimento, poderia muito bem esperar muitas horas. Então, eu digo sempre, a gente não precisa estar no lugar de uma mulher para lutar a luta dela. Mas o fato de eu ter estado nesse lugar aumentou a força da minha luta, né? Então, também por isso, a minha entrada na luta política veio do combate à violência à mulher, nos nascimentos dos seus filhos, na gestação, e que se estende hoje para todas as mães, porque as políticas públicas só falam de mães até a criança ter 2 anos, depois é um completo apagão. Então, eu quero ajudar a ampliar isso, porque a saúde mental das mães está destruída depois de 3 anos de pandemia. 25% das mulheres registradas em carteira foram demitidas por conta da crise da pandemia. O sofrimento aumentou muito, a violência intrafamiliar aumentou muito. Então, eu acho que esse cuidado que é dado para a mulher na gestação e no parto precisa ser ampliado para as mães na primeira infância, na segunda infância, na adolescência, porque as mães não estão bem. E o capitalismo se baseia na exploração do nosso trabalho invisível e não remunerado. Então, a gente precisa levantar a bandeira das mães ainda mais alto, mesmo que nós não sejamos uma, mesmo que a gente não queira ter filhos, que é uma coisa que eu defendo também, o direito de toda pessoa fazer escolhas sexuais e reprodutivas. Então, agradeço muito pela oportunidade de falar sobre isso aqui com vocês. Obrigada mesmo. Espero que a gente consiga chegar a mais pessoas. E eu vou pedir licença para me retirar, porque meu bebê de 13 anos está ali me aguardando. E ela falou, não, mãe, vai. Ela é uma militante política, pequenininha também. Cresceu nesse meio, o pai dela também era um ativista. Então, vou lá acompanhar minha filha para comemorar meu aniversário.
Parabéns, Lígia. Feliz Obrigada, aniversário. Um beijo na Clara. Obrigada, Zenha. Olha, que coisa especial poder comemorar com vocês. Fiquei muito feliz. Obrigada, Ana, pelo convite. Um beijo bem grande. Nossa audiência aqui também te adorou. A gente recebeu até um superchat da Ana Cláudia. Lígia, parabéns por suas colocações e beijo em todos na luta sempre. E depois você volta no YouTube para você ver os comentários. Tem vários comentários que vão ficar aí gravados para você depois acompanhar, tá? Inclusive sobre muito obrigada, gente. Muito obrigada. Eu nem fui acompanhando os comentários, mas agradeço muito a todas e todos que me fortalecem nessa luta. Obrigada mesmo. Agradeço. Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau.